Senhora presidente, Thelma Gobi, senhores vereadores, eu gostaria de trazer à tribuna a continuidade da discussão do projeto de lei que trata sobre a qualificação e contratação de organizações sociais para as atividades de saúde no município de Bauru. Bom, semana passada, durante a sessão legislativa que aconteceu na terça-feira, de maneira excepcional, o prefeito esteve aqui na casa com o secretário de Negócios Jurídicos e o secretário de Saúde, onde nós pudemos fazer alguns encaminhamentos como sugestão de emendas modificativas que chegaram hoje. Aquelas 3 emendas que nós discutimos com todos presentes aqui na sala da presidência foram lidas, então entraram na sessão legislativa de hoje, o que eu agradeço muito. Porém, na mesma sessão legislativa de terça-feira da semana passada, o prefeito nos encaminhou um documento nominal a cada um dos senhores vereadores, inclusive a mim, obviamente, E neste documento ele coloca de maneira explícita a questão do hospital de base, o que em nenhum momento dentro do projeto de lei tinha sido colocado. Nós sabemos que a intenção realmente é que uma organização social seja contratada para gerir o hospital de base. Então, tem sido sempre pautadas discussões em função disso. Mas no projeto de lei não cita especificamente isso. Mas no documento que foi encaminhado, um documento de 8 páginas, no final da 7ª página, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que a única estratégia factível, viável e objetiva de resolver o problema da falta de vagas para internação é o município de Bauru assumir a gestão do hospital de base. E diz que essa realidade já está próxima, pois a todos foi anunciado que o município de Bauru e o governo do estado de São Paulo firmaram um acordo onde este último passaria a gestão do hospital de base para o município de Bauru. Bom, então, o hospital de base passou a ser objeto aqui do projeto de lei que qualifica e contrata através de OS. Bom, eu fiz um encaminhamento pelo projeto de lei no momento do meu voto, e eu cito que, considerando tudo, e inclusive o que já veio como emenda, e esse documento que foi enviado, que o prefeito encaminhasse também mais duas mensagens, além das 3 que chegaram hoje. Uma delas diz que, no artigo 7º, inciso 2º, seria acrescido no finalzinho dele, respeitando o mesmo limite praticado na administração direta. Isso seria direcionado para contratação de pessoal, não de serviços. Mas não foi aceito, vereador Marquinhos, não foi, não. E também sugeri que no artigo 8º, quer dizer, que fosse criado um artigo 8º, que nos contratos de gestão relativos ao hospital de base, já que o hospital de base agora entrou dentro do projeto, fica o Poder Executivo limitado ao repasse de até 33% do total de recursos recebidos do governo do Estado via Fundo Estadual de Saúde. Isso daqui significa o quê? Em todas as discussões que foram colocadas, eu estou com uma aqui, de jornais, enfim, várias. Todas elas falando dos limites
de responsabilidade no custeio da gestão do hospital de base. E nos limites, sempre nos foi colocado, inclusive em audiência pública, que o custeio do hospital de base é da ordem de 8,5 milhões de reais mensais. E quando nós questionamos sobre a capacidade financeira do município em fazer a gestão do hospital de base, sempre nos foi colocado que a União hoje repassa 2,5 milhões. E seria mantido os 2,5 milhões para o hospital de base na nova gestão. Que o Estado de São Paulo repassa, hoje, 6 milhões. Então, 6 milhões do governo do Estado, 2,5 milhões do governo federal, 8,5 milhões mensais. Na nova pactuação, o município de Bauru assumiria 2 milhões mensais. Então, 2 milhões do município, subentendendo-se que o Estado arcaria com os 4 milhões para totalizar os 6 milhões que hoje vem do governo do Estado. E o governo federal mantém os 2,5 milhões. Então, nós teríamos uma gestão onde esses recursos seriam possíveis do município assumir 2 milhões mensais, sendo que custa 8,5 milhões a gestão do hospital de base mensalmente. Ah, vereadora, me perdoa. Os 33% justamente são os 2 milhões dos 6 que o governo do Estado... Mas não foi aceito, viu, vereadora Thelma? Não foi aceito. Não foi aceito. E o que mais me chama a atenção foi a declaração que foi publicada no Jornal da Cidade de Bauru, a semana passada, onde o Estado diz que não são 4 milhões. Não existe isso. Diz que ele vai custear o que for serviço do Estado. E vai passar o hospital de base para Bauru. Senhores, enfim, só com papel, viu? Só no papel. Porque conversa, a gente não pode votar nada na conversa. A gente precisa de documento. Eu estou solicitando os documentos. Então, não adianta a gente ter pressa nessa questão, porque nós podemos ser os responsáveis por fechar o hospital de base. Fechar o hospital de base. Muita atenção. Obrigada, vereadora.